oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Vou deixar aqui o Salmo 120, que eu estava lendo, da minha tradução. O salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dirá ou que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente com brasas vistas, dizendo: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Amém? Hã? Isso aqui? Amém. Amém. Mais uma vez, saúde a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Eu vi o hino aqui agora, e eu vi o hino agora, só não estou lembrando bem a introdução. Vou ver se os irmãos lembram aqui, ó, é o 204. Será que seria isso? Sou um peregrino na terra e longe estou. É só a introdução que eu preciso lembrar, mas é o mesmo hino. Se os irmãos me ajudar, a gente canta aí. 204. Alguém conhece? Então vocês me ajudem que a gente tira, amém? 204. Eu só sei que a estrofe eu lembro. Luz, céu e luz, vou descansar com Jesus, tem de morar. Sou peregrino na terra, e hoje estou
Na batalha contra o mal, na batalha contra o mal, segue marcha triunfal, ser valente, olha ao alto que é Jesus, que a vitória desmorou, não deixes sua cruz, ser valente, ser na
gentilmente, depois a gente já passa para o pastor, amém? Glória a Deus. Irmã Neuza, que leva essa palavra de oração, amém? Isso. Deus, eterno Deus, Santo Deus. quero essa noite agradecer por esse momento, estar na sua presença aqui nesse culto de ensinamento da noite. Que tu possa, Deus, continuar falando para a tua igreja, como você falava através das palavras, dos louvores. Já vai seguir o ensinamento do Senhor. Tem sido bom esses trabalhos, Senhor. Que o Senhor nos esteja presente na igreja, no meio do teu povo, abençoa cada um na tua graça, os nossos servindo, os que estão aqui, Pai. Guarda, nos protege de todo mal. Eu te peço, meu Deus, eu venho te agradecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um nome de Pai e Espírito. Pai, Senhor, a igreja. Amém. Coisa boa é a gente vir à casa do Senhor para nós podermos dar o nosso culto a Ele, receber força dEle, receber a graça dEle, a virtude dEle. E nessa noite não vai ser diferente. Aleluia. Nós vamos sair daqui fortalecidos, revigorados, alicerçados no nosso Deus, porque coisa maravilhosa é essa, né? É estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Pedir para a Mônica colocar o Mar Bravio da Shirley Carvalhais, playback. Mar Bravio. Hoje eu passei o dia com esse louvor na minha alma. E eu falei, Senhor, se for me dar a oportunidade, eu vou entoar esse louvor ao Senhor, né? E esse de baixo, o azulzinho aí embaixo. O de baixo. Não, o outro. Esse aí. Isso, filho. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. No mar bravio, meu barco vai por entre os montes. Nas ondas também, na minha angústia, vejo nascer a esperança. É Cristo no meu viver. Meu sofrimento não me impede de te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mais te amo e te quero sim, nada me impede de amar a ti e te dar louvor. Enquanto eu viver, irei te amar, Senhor.
prosperidade em nome de Jesus. Essa é a honra a Deus. Esse é o nosso trabalho de estudo, né? Vamos ficar de pé. Irmã Mônica, nos leve uma palavra de oração em favor do pastor Wesley, amém? Paz do Senhor Jesus, irmão. Hoje estou dando essa responsabilidade de estar falando um pouco da palavra do Senhor. E o Senhor tem colocado algo já há alguns dias no meu coração para essa oportunidade, para acontecer isso. Amém? Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Poderia já assentar, quem está de pé, pode ficar sentado. Só abra sua Bíblia na primeira carta que João escreveu. Primeira carta de João, é o capítulo 2. Vou fazer algumas leituras dentro desse capítulo, que se encontra a partir do verso 7. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 7. Eu quero ler até o 14. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, diz assim: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. E este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama ao seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde vai e para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os seus pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade hoje eu quero conversar um pouco sobre a convicção que nós devemos ter em Cristo de que nós somos diferentes. Nós temos uma vida diferenciada, mas não apenas pelo nosso individualismo natural. É lógico que todos nós somos diferentes uns dos outros, pela nossa personalidade, pelas nossas características pessoais, mas há algo que nos torna iguais e ao mesmo tempo diferentes. Iguais uns aos outros pelo efeito, mas diferentes daqueles que não possuem esta graça. E eu estou falando dessa luz que aqui João declara. Ser luz, estar na luz. Como é importante nós entendermos esse conceito de luz.
Por quê? Porque a Bíblia nos chama de luz, a Bíblia nos chama de sal. Isso significa que nós somos diferentes. Às vezes a gente demora para entender essa diferença, ou temos dificuldade de aceitar essa diferença. Mas uma vez assimilando isso de verdade, você passa a viver de forma diferenciada. E eu quero nessa noite, eu não vou me ocupar de muito tempo, acredito que o tempo vai estar bem hábil para a gente poder falar um pouco sobre isso, mas eu quero que a gente converse um pouco sobre como brilha essa verdadeira luz. Por que verdadeira? Porque há confusões, há ideias, há ideologias, há imaginações, há criações humanas, tanta coisa que o homem inventa e depois rotula como luz, não usando a expressão luz, mas coloca a expressão evangelho, coloca a expressão cristão, coloca a expressão santo, e são frutos de imaginações e ideias humanas. Quando se fala de verdadeira luz, cai a ideia humana, cai o foco ou as imaginações do homem e se foca na palavra de Deus. João declarou isso aqui: a força do jovem, que é descrito como aquele que vence o maligno, está em ter a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos, baseado nesta palavra de Deus, descobrir ou entender melhor como está a nossa luz. Aqui tem algumas anotações que eu deixei registrado aqui, que eu quero levar somente como um ponto para a leitura, para a gente entender. Aí, nessa anotação fala como seria o mundo sem o sol. Aí a gente imagina, seria um caos. Mas vamos imaginar a existência de um sol sem o seu fulgor, sem o calor que ele emana, sem a iluminação que ele produz. Ele não só afetaria a vida da Terra, como também afetaria os demais astros que dependem do seu brilho. A lua mesmo, ela deixaria de ter a sua beleza e deixaria de surgir à noite se não tivesse o sol. É dessa forma que a gente tem que entender como é o efeito da nossa luz em Cristo. Nós temos que entender que a nossa luz não é só para estar acesa, ela é para influenciar aqueles que não têm essa luz. Como é importante entendermos esse conceito. Quanto mais a gente absorve isso, mais a gente é revestido de uma responsabilidade e passamos a aceitá-la de forma mais firme, com mais convicção. Se eu perguntar aqui como está a sua vida de cristão, você vai dizer que estou bem, graças a Deus, e vai começar a declarar a Deus a vitória, e vai confirmar que foi Deus a sua bênção, e que é Deus o seu propósito. Isso é muito bom, mas você não pode deixar de assumir a sua responsabilidade nisso. Como está a minha vida de cristão? Graças a Deus, eu tenho me preocupado em ser uma referência. Graças a Deus, eu tenho me ocupado em brilhar em meio às trevas. Por que a gente tem que se lembrar desse ponto? Porque eu não posso só achar que vai ser Deus e eu não tenho nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. Se Ele me chama de luz, Ele está dizendo que Ele em mim vai fazer com que alguma coisa aconteça. Não é só eu esperar que Deus faça, que Deus haja, que Deus realize, e eu fico longe dessa responsabilidade. De jeito nenhum. Eu tenho que assumir a minha parte. Porque Jesus falou que Ele iria, mas nós iríamos fazer obras maiores. Mas vamos fazer obra maior do que Jesus? Que ousadia pensar algo assim. Mas é porque Ele, a partir de nós, iria continuar agindo. Mas não mais Ele direto. A obra maior, porque agora Ele teria o nosso reforço, a nossa boa vontade, a nossa aplicação, o nosso temor, a nossa vigilância. Tudo isso acrescentaria às pessoas algo diferenciado. Porque Jesus, quando andou nessa terra, foi sobrenatural. Mas era Jesus. Jesus subiu ao céu. E agora? O que sobrou? Aí eu vou dizer, Jesus, a partir de nós. Quando entendemos isso, nós começamos a fazer, de fato, a nossa luz começar a brilhar de verdade. E é isso que eu quero falar. Imagina o sol sem o seu fulgor, a lua não existiria na sua beleza, muita coisa não aconteceria. O valor da luz ela é insubstituível. Por quê? Porque por mais que você acenda uma lanterna, por mais que acendam essas lâmpadas, ela não tem, como nós, uma iluminação diferenciada ou especial. Ela só faz aquilo que ela está proposta para fazer e encerra aí a sua função. Quando se fala da luz do Evangelho, quando se fala da nossa vida como luz, nós vamos além do brilhar. Nós brilhamos, mas como o sol, que não só brilha, nós irradiamos força, vida, ânimo. Como é importante entender que essa luz ela é mais do que uma claridade.
ela é clara, ela é aquecimento, ela é energia, ela é ânimo, ela é força. Tudo porque aquele que está em nós, o que brilha a partir de nós, é diferenciado. Amém? Então nós precisamos absorver isso. Aqui o próprio Senhor, ele se declara: eu sou a luz do mundo. Coloca aí, João, Evangelho de João, capítulo 8, bota o verso 12. Olha que palavra bonita Jesus falou com respeito a ele. Olha o que Jesus declara. João 8, versículo 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí você fala: isso é Jesus, pastor. É claro que ele é a luz da vida. Pois é. Mas Jesus está onde agora? Ele está lá. Mas ele também tem que estar aqui. A partir do entendimento, olha isso. A partir do entendimento de que ele está lá, mas também está aqui, eu tenho que refletir exatamente essa luz para o mundo, essa vida para o mundo. É importante, irmão, nós entendemos que essa é a nossa responsabilidade como igreja. Muitas das vezes as igrejas têm sofrido porque nós temos querido brilhar muito, mas emitir pouca vida. Queremos aparecer muito, porque a luz aparece. Se nós apagarmos aqui agora, talvez tenhamos dificuldade de enxergar uns aos outros. Mas acendendo, por menor que seja, uma claridade aqui, já começamos a enxergar melhor. Essa é uma das funções da luz, iluminar. Mas nós não podemos só iluminar. Nós temos que aquecer e, como Jesus falou, temos que também transmitir vida. Mas só a verdadeira luz consegue fazer isso. Amém? Jesus diz: eu sou a luz e eu sou a vida. Quem tem luz de Cristo e quem tem a vida de Cristo tem que emanar isso. Nós somos a referência que o mundo precisa. Amém? Como cristãos, nós somos ordenados a viver neste mundo como uma luz intensa. Está lá em Mateus 5. Abra aí Mateus 5, verso 14. Leia o verso 1 e o verso 14 de Mateus 5. Vós sois... Olha que responsabilidade que ele colocou nas nossas costas agora. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Aí o verso 16 agora, passa para o 16. Não se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Aí o próximo verso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Por que glorificar ao Pai que está nos céus? Porque a partir do momento que essa luz brilha em nós, e a partir de nós, as pessoas vão enxergar Deus. Se eles olham para o Wesley e só enxergam o Wesley, tem alguma coisa faltando no Wesley. Por quê? Porque não deve ser eu que vai aparecer. Por mais que eu seja o agente de ação, eu não sou o efeito final para o que está acontecendo. Eu primeiro tenho que entender que a glória é dada a Deus. E se as pessoas se sentem edificadas por uma ação ou por uma interação que eu realizo na obra do Senhor, eu preciso deixar claro que isso não está em mim. Ah, se não fosse Jesus. Hoje eu preciso advertir-nos sobre isso. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais afogado numa treva, numa escuridade terrível. O adversário tem conseguido minar do ser humano o seu próprio valor. Antes, o ser humano tinha se valorizando cada vez mais, tinha sempre uma preocupação de ser alguém de conteúdo, alguém que apresentasse algo de importante para outro. Hoje, o ser humano não tem mais esse foco. Ele está se autodepreciando, está se desvalorizando através de coisas, costumes, ações que têm se tornado cada vez mais. O ser humano tem se depreciado de uma terrível. Eu vi esses dias um vídeo na internet onde as pessoas se deformaram no seu rosto e pareciam criaturas, não era mais um ser humano normal, era terrível. E isso só nos mostra o quanto que o ser humano está perdendo até o próprio amor, aquele amor por si mesmo. A pessoa não está mais se preocupando em se valorizar. O que vier está bom, como estiver está bom, o que importa. Aí lançaram uma pergunta: você aceitaria $100 mil
para ficar isolado dentro da sua casa por um ano sem sair dentro dela? Aí alguns só diziam com ar de piada: eu já faço isso, e de graça, é só me falar onde eu posso começar a fazer isso. Então o ser humano não tem mais necessidade, não está mais se importando em comungar, não está mais se preocupando em se tornar alguém sociável. Tudo isso é para mostrar que eles não estão mais se valorizando. Se nós, que temos a luz de Cristo e que podemos mostrar para as pessoas que elas têm valor, não estivermos fazendo isso, estaremos com aquele verso que falou que se esconde embaixo. Bota o verso 15. Estaremos como no verso 15 está declarando aqui, ó, Mateus 5,15. Volta o versículo, por gentileza. Não está voltando? Santo de Deus, aleluia. Apareceu. Não, é Mateus 5,15. Deixa eu achar aqui. Como está no verso 15 de Mateus 5. Olha como é que ele declara. É como você acender uma candeia e colocar debaixo de um alqueire. É você pegar uma iluminação que vai ser importante para todos e esconder debaixo de uma coberta. Você viu? Pessoas que querem ler às vezes no escuro, mas não acordar os outros, bate na coberta de uma lanterna, de uma luz, ficar ali quietinho estudando ou lendo. Aí você fala: é porque ela está ali querendo focar só nela. Exatamente, ela não quer incomodar as outras pessoas com aquela luz. O que nós não percebemos é que às vezes nós fazemos exatamente isso, quando nós não nos ocupamos em transmitir Jesus para as pessoas. Nós pegamos a luz que o Senhor tem em nós e escondemos debaixo de algo, fazendo com que nós usufruímos da claridade. Para mim está uma bênção, glória a Deus, aleluia, aqui é só fogo, mas ninguém te enxerga, porque você está isolado dentro do seu entendimento e focado no seu interesse. Nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é colocar sobre o lugar mais alto possível, para que todos nos enxerguem, não por nossa causa, mas pelo que nós transmitimos a partir da luz de Cristo em nós. Amém? Por mais que reconheçamos o alto valor da mensagem que temos com respeito à iluminação, nós podemos fracassar se nós não dermos o foco necessário ao fato de estarmos brilhando. O nosso desejo é que nós possamos sempre trazer esse tipo de conhecimento às pessoas. Porque quanto mais eu absorvo conhecimento e conforme isso passo para vocês adiante, eu estou fazendo com que essa luz vá mais além. Eu estou acendendo outros, eu estou iluminando a outros para que outros iluminem, e quando nós percebermos, será um grupo grande de pessoas contagiando o mundo com essa luz que ela ilumina, aquece e traz vida. Amém? Mas sobre a forma como a luz brilha, a primeira característica que nós devemos ter com respeito à luz brilhar em nós, ela está descrita na forma como nós tememos e obedecemos a Deus. É o que eu falei, muitas pessoas se isolam, se fecham e não percebem que esse ato vai exatamente contra a instrução que o Senhor nos deixou. O Senhor falou que a nossa luz deve brilhar dentro do mundo. Se eu não faço isso, eu estou desobedecendo. E a verdadeira luz, ela é fruto, ou seja, ela está presente em uma vida obediente. Isso nós lemos naqueles textos que nós citamos aqui com respeito à primeira carta de João, no capítulo 2, os versos 7 e 8 falam assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. E esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Não é novo, a palavra está aqui. Mas aí no verso 8 ele completa: e outra vez eu vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro. Por que não é novo, mas depois ele fala que é novo? É porque a palavra já estava revelada, mas agora ela vai estar expressa em nós. O mandamento é o mesmo, está na palavra, está escrito, mas a partir de nós é algo novo. Porque a Bíblia, a partir de agora, ela não é mais para ser lida, mas sim vivida, representada, transmitida a partir de nós. Amém? Então essa luz, ela deve brilhar a partir da nossa obediência a Deus. E esse assunto de obediência, ele é muito polemizado. Por quê? Às vezes a gente se foca muito em obedecer coisas que não tem tanto conceito, tanta necessidade, e queremos forçar as pessoas a seguir o mesmo padrão. E isso faz com que a gente às vezes ocupe tempo com coisas que nem a palavra nos ocupa. É importante entendermos que a palavra tem os mandamentos, tem os seus ensinamentos, e isso nos coloca a parte de coisas, ou hábitos, ou costumes, que às vezes é o que eu creio, eu acredito. Para a minha vida é assim que eu tenho que fazer, então faça e viva tranquilo. Mas nós temos um evangelho a pregar.
que nós tenhamos que tomar cuidado com isso. O assunto dessa obediência à lei é importante. E Paulo nos adverte, conforme as discussões que ele passou e enfrentando os ensinamentos da sua época, que eram centradas na forma como os judaizantes ensinavam. Paulo penou muito com isso. Deus tentando transmitir a sua luz através dos ensinamentos de Cristo e os judaizantes querendo converter os novos crentes a práticas do Antigo Testamento, a circuncisão, a guardar certas práticas que só tinha como obediência para o judeu. Essa forma de vida, a palavra do Senhor nos mostra que não é a maneira e o foco do Evangelho para a Igreja de Cristo. Nós temos a santidade e a obediência, e essa deve ser a nossa meta. As pessoas queriam que a liberdade de servir a Cristo estivesse vinculada ao padrão que Moisés aplicou lá atrás, na época dos 10 mandamentos. E aquela forma de viver, apesar de muitos entenderem que naquela época era uma forma de se iluminar a visão de um novo convertido, principalmente quem não era judeu, Paulo foi orientando, ajudando eles a entender que em Cristo o que importa é a salvação, o que importa é a transformação, a libertação da influência do pecado e do mundo, a santificação. Então, quando nós falamos de luz, não é voltar a praticar coisas que o Antigo Testamento colocava como uma prática judaizante. É entender que na palavra a luz nos ilumina a viver no padrão do Evangelho de Cristo. Essa é a forma de você praticar de forma certa o Evangelho. Aqui diz com respeito a achar que cristãos têm que obedecer a todos os detalhes da lei do Antigo Testamento, é algo incoerente. E que algumas pessoas, como no Antigo Testamento tinha como um hábito, ficavam forçando os crentes. Às vezes a gente não pratica assim, mas nós forçamos as pessoas a serem como nós somos. Eu tenho meu modo de agir, de pensar, a minha esposa tem outro, e cada um de vocês tem o seu jeito. Mas uma coisa nós temos que estar convergindo. Todos têm que estar concordando em santidade, concordando em temor, concordando em obediência, concordando em vigilância, concordando em ter a sua mente guardada da contaminação. Essa é a forma de andarmos unidos em unidade dentro da luz do Evangelho. Por quê? Se nós sobrecarregarmos a pessoa que não tem a Cristo de ideias e pensamentos que nós achamos que deve ser, nós corremos o risco de, além de não ganhá-las, corrompermos a nossa própria fé, porque nos frustramos. O ser humano se frustra quando não é bem sucedido com algum projeto, com algum propósito. Mas aquilo que o Senhor nos responsabiliza por fazer, se nós nos ocuparmos em realizar, nós vamos ver que o Senhor, ele, com o seu aval, ele faz a coisa fluir, gerando na gente a edificação. Quem nunca se sentiu edificado quando ouve uma palavra abençoada e a pessoa que pregou se sente como uma missão cumprida? Olha, eu vim falar algo, falei, gerou uma edificação na igreja. Isso é maravilhoso. Uma pregação que é posta para o povo, as pessoas aceitam com facilidade. Por quê? Porque percebe-se com clareza Deus falando. Nesse tempo, nós temos tido necessidade de ouvir Deus falar. Há muita coisa a ser ensinada, há muita palavra a ser explicada, mas uma vez entendendo que se nós nos ocuparmos em obedecer à palavra de Deus, de fato como ela é, lembremos que o pastor Zé gosta muito de citar a referência dos bereanos. Se nós olharmos e meditarmos na palavra, quando vierem ensinamentos conturbados, deturpados ou alterados com tantas manias, e há muita mania gospel aí, muita instrução humana, ideias que a pessoa inventa e quer pôr na mente da igreja, que é isso que você tem que fazer. Você tendo a palavra de Deus viva dentro de você e obedecendo ela, você vai ter com facilidade como repreender, como evitar esse tipo de ensino. Por isso que a luz verdadeira em você deve brilhar sobretudo sobre uma vida de obediência plena à sua palavra. Outra forma de entendermos que a luz em nós brilha de fato está na maneira como nós praticamos o amor. Eu falei sobre hoje em dia, o ser humano não está mais tendo nem amor próprio, está se desgastando, as pessoas estão se depreciando, estão se deteriorando, acho que essa é a melhor expressão, estão se destruindo, não se preocupando mais com a sua própria saúde. E eu não falo só, eu falei com respeito à sua estética, eu quero também dizer com respeito à alimentação. Às vezes a gente vê esses jovens hoje que mal se alimentam com coisas saudáveis, né? É tudo esse negócio de fast food.
Aí a gente fala assim, a fast food até que é gostoso, verdade. Mas se nós não tomarmos cuidado e vivemos só com esse tipo de alimento, nós vamos acabar com os nossos órgãos por causa da química envolvida para produzir esse tipo de alimento. Mas para o ser humano o que importa é o sabor, o que importa é o resultado. Como é confeccionado, não se leva tanto em conta que eu não estou vendo. Eu conversava com a minha neta esses dias sobre a batata frita de um certo local, de uma dessas redes aí de fast food. Aí ela falou, eu gosto muito. Eu falei, pois é, mas você sabia que essa batata frita ela é química pura? Não, falou, é. Se você pegar uma batata, um pacote daquela batata frita, botar em cima do armário, depois de quase um ano você vai lá pegar, ela está igualzinha. Não sofreu efeito nenhum, nem estraga, porque ela é química pura. É verdade? Eu falei, pois é. É uma química que você se alimenta, bota para dentro porque é gostoso, mas está acabando com o seu corpo. Quantas pessoas estão cada vez mais doentes, enfermas. E esse amor, ele está presente na vida de quem é a luz, de quem tem a luz verdadeira. Como é que você percebe se eu tenho a luz? Obedecendo. Como é que você percebe se eu tenho a luz? Me amando. Porque a partir do momento que eu obedeço, que eu me amo, eu começo a me focar em amar ao próximo. A palavra fala, amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, aonde estará o lugar para o amor ao próximo? Por que a iniquidade, por que a violência, a maldade está tão expressiva hoje? Hoje em dia, antes você temia só o homem mau, hoje você teme até o homem bom. Porque a bondade do ser humano está limitadíssima. Pessoas que você estima, pessoas que você tem como conceito na sua família, pode se virar contra você de forma violenta, como nós temos visto na reportagem, pais matando esposa, matando filhos, coisas terríveis. Mas por que isso? Porque primeiro ele deixou de se focar em si próprio, não se importa mais. E eles falam mesmo, matei porque eu sei o que, falou, inventa suas desculpas, nem pesa as consequências disso, os efeitos que vai gerar tanto na sociedade quanto para si próprio. Não está nem aí. Essa ausência desse amor, ela demonstra sobretudo como o mundo está precisando de uma luz. E eu preciso de ser muito diferente disso, para que quando eu chegar perto dessas pessoas, elas percebam a luz a partir da minha obediência, a partir do meu amor próprio, que ele é contagiante pelo próximo. Dessa maneira, você tem a luz verdadeira de Cristo. Amém? Então, a luz que vai brilhar, ela tem um efeito contagiante, porque a sua influência, ela vai além do só iluminar. Lembra? Iluminar é importante, mas não seja só como uma lâmpada dessa, que aliás ela nem tem calor. Esse tipo de iluminação ainda é fria. Você coloca a mão nessa lâmpada, está acesa lá tem algumas horas, e ela continua com uma temperatura, você consegue segurar tranquilamente. Antigamente ainda tinha aquelas incandescentes, né? Você colocava um monte toscado de dedo nela. Agora não dá para você não. Hoje em dia você coloca uma lâmpada dessa, ela não tem nem calor. Por que não? Porque o homem deu um jeito de adaptar. O que nós não percebemos é que nós estamos muitas vezes iguais a ele. Não tem nem calor, não tem nada para transmitir. Brilha porque você aparece, mas não tem efeitos além disso. Nós precisamos ter mais do que uma iluminação. Precisamos ter influência. Amém? Então a Bíblia nos mostra assim, que a prática do amor, o efeito do amor a partir de nós, é também uma das referências que vai demonstrar a luz verdadeira na nossa vida. Então, obediência, amor, e outra coisa que demonstra também que o brilho dessa luz verdadeira está em você, é a sua convicção. E é nesse ponto que eu quero que você se atente mais. Uma vez você descobrindo a importância de ter o seu amor próprio, e querer contagiar as pessoas com esse amor, e você está focado em ter uma vida de obediência, e viver dentro dos padrões da palavra do Senhor, você precisa de conservar na sua vida um terceiro ponto, que é a convicção. Nós temos que ter convicção. Por quê? Para que a gente não naufrague no meio de um processo, para que a gente não desanime no meio de uma situação difícil. Porque uma vez que você tem a convicção, você tem uma fé estabelecida no reino de Deus. E como é importante o cristão ter convicção? A luz, ela precisa de ser permanente. Está notando aqui que a luz não está piscando? Você já viu um ambiente onde tem essa lâmpada mesmo piscando? Como é desconfortável, ela se paga constantemente? Chega a ser algo incômodo. Então, a persistência, a constância, aquele que começa e não para até terminar, ele é alguém que tem dentro de si convicções. Convicção que vai lidar
com uma situação difícil, mas vai conseguir vencer. Convicção de que pode ser que não consiga alcançar todos que precisam, mas os que alcançarem já está valendo a pena. Convicção de que a sua fé em Cristo está reforçada pelo temor a Deus, e isso você não abre mão por nada que o mundo vai te oferecer. Então, a convicção, ela é, sobretudo, importante num ser que está brilhando à luz de Cristo. Hoje o Senhor nos desperta para isso. A convicção de quem somos, do que temos e de que estamos em Cristo nos leva a mais altos degraus na nossa vida de evangelho. Há muitas pessoas que começam na caminhada e não dão sequência, não é porque não creem, é porque a falta da convicção não faz com que elas queiram avançar para mais além. Temos o exemplo de Pedro. Todos temeram ou não temeram o fantasma no mar? Todos temeram. Quando viram Jesus andando na água, o fantasma, ficaram apavorados. Quando Jesus se identificou, passou medo. Não passou? Pois é. Mas Pedro resolveu ir além da perda do medo. Ele quis sentir um diferencial. Por quê? Eu acredito, agora eu estou parafraseando, estou querendo agora conjecturar na minha mente. Eu acredito que Pedro olhou aquilo e falou: isso é sobrenatural demais. Andar na água, eu quero ver que eu posso fazer. Senhor, se é que tu me chama para ir junto. Pedro colocou o pé na água. Colocou. Pedro andou. Não andou? Mas Pedro afundou. Pois é, mas Pedro pisou numa água que nenhum outro teve coragem de pisar. O que faltou em Pedro? Convicção. A convicção teria mantido ele, mesmo talvez que ele não quisesse andar, mas ele em pé naquela água, ele sem afundar. Por quê? Porque a convicção, uma vez causando efeito, agora, daqui para frente, eu creio. Mas não, ele duvidou, porque ele percebeu o ambiente, o vento continuou soprando, as ondas continuaram balançando, e isso fez ele temer. Às vezes a gente não percebe, nós temos quase tudo que é necessário para a nossa convicção ficar bem. O que falta é pararmos de observar tanto o ambiente. A gente, às vezes, olhando de um lado e para o outro, acaba titubeando nas nossas decisões. Eu quero lembrar esse testemunho, mas talvez me fale a clareza dele, mas vocês vão entender. Uma vez uma pessoa estava com muita dúvida se iria ou não continuar na igreja, porque ela estava muito desconfortável com tudo que estava acontecendo. Aí eu vou falar e talvez você depois saiba com o testemunho, deve ter ouvido, que é um testemunho conhecido. Aí o pastor dessa pessoa falou: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um copo com água, você vai andar em volta da igreja. Se você não vai deixar derramar nem um pouco dessa água, você tem que dar 2 ou 3 voltas e não deixe derramar nenhuma gota dessa água, para você ver como você tem convicção, como você consegue ficar firme. Aí ele: não vai derramar, não vai. O que aconteceu? Ele vivia ocupado e focado nas pessoas e estava querendo sair por causa disso. Então ele foi e deu umas voltas assim, como se fosse a nossa igreja, assim, em torno, com um copo bem cheio d'água, e não derramou nenhuma gota. Quando ele chegou, ele mostrou ao pastor: e aí? O que você achou? Aí ele falou: não derramou nenhuma gota, pastor. Ficou todo feliz. E você notou o que estava acontecendo dentro da igreja? Ele falou: não podia, eu estava focado no copo. Se eu olhasse para o lado, ele ia derramar. Ele falou: exatamente. A gente às vezes titubeia, às vezes a gente vacila no evangelho, porque a gente tira o foco do que é importante para olhar o que é menos importante. É lógico que a Bíblia fala que o teu irmão está errado, uma coisa, você deve ter de ajudá-lo. Mas temos que tomar cuidado, que a nossa vida não pode ficar só olhando para as pessoas. Não podemos tirar o foco do nosso alvo. Olhando para a promessa, focado no Senhor, a gente resiste e persiste, principalmente quando a nossa fé precisa ser experimentada no Senhor. Então, a convicção é uma demonstração clara de que a nossa vida no Senhor e a luz brilhando a partir de nós, ela não vai oscilar. Amém? Agora, essa convicção, ela deve estar presente porque alguns pontos nos mostram ela. O primeiro ponto que nos mostra essa convicção é a clareza, a percepção que nós devemos ter de que os pecados que nós podíamos cometer ou cometemos, eles já foram perdoados. Eu vou fazer uma pergunta, não é retórica não. Quero que alguém levante a mão caso deseje. Quem aqui tem certeza que Jesus te perdoou de todos os seus pecados? Levanta a mão. Quem tem certeza que Jesus te perdoou de todos os pecados? Levanta a mão, sabe? Glória a Deus. Por quê? Para os irmãos que estão na live, que não viram, todos levantaram as mãos. Por que é importante vocês manterem essa convicção? Porque não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Mas a Bíblia fala que o pecado que não tem perdão. Pois é.
A Bíblia fala sobre blasfêmia do Espírito Santo. Mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Pois bem, há muitas linhas de pensamento, mas eu creio numa só. Blasfemar contra o Espírito Santo é não crer na obra do Espírito Santo, porque aí não tem como ser perdoado. É quando você não acredita, por exemplo, que um pecado, por ter sido terrível, possa ser perdoado por Deus. Se você não crê, você está negando a ação do Espírito Santo na sua vida, e isso não vai te gerar perdão. Porque qual é a função do Espírito Santo? Te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Te levar para uma vida de transformação a partir da presença dele em você. Se eu ignoro isso, ou se eu rejeito isso, eu estou evitando que essa ação aconteça em mim. Automaticamente, eu não vou ter perdão. E esse pecado você não vai ter jeito. Agora, uma vez que eu creia, pode ser o pecado mais terrível que for. Ele tem como ser perdoado se você se arrepender. E eu tenho dito muito isso. O inferno não é lugar para quem peca. Sabia disso? A pessoa não vai para o inferno porque peca. Ela vai para o inferno porque não se arrepende. Porque pecar, todos pecamos. Mas é a falta do arrependimento que te lança no inferno. Uma vez você tendo essa convicção e que o perdão do Senhor te alcançou, isso te enche de convicção para fazer a obra do Senhor. Então, o texto em João, 1 João 2,12. Leia aí, vamos aí, primeira carta de João 2, verso 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Quais pecados? Tem lista? Não tem lista. Mas não tem lista? Não tem lista. Por que não tem lista? Porque é pelo nome do Senhor. É o Senhor, naquele sacrifício que Ele teve na cruz, nos deu o acesso ao perdão absoluto. Agora, o arrependimento nos faz tomar posse desse perdão. Uma vez arrependido, nós temos que ter convicção. Por isso, quando te perguntarem, você crê que foi perdoado? Você tem que levantar a mão. Eu creio, porque o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Amém? Então, a primeira declaração da luz dentro das nossas convicções deve acontecer de reforçar a nossa fé no perdão que nós alcançamos. A segunda convicção está também no quanto nós adquirimos de conhecimento de Deus. Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Por quê que ele declara de forma assim, talvez redundante? Não é basta conhecer? Pois é porque nós somos muito limitados. E o que o Senhor tem para oferecer é muito tremendo e ilimitado. Imagina alguém que tem todo o poder, alguém que é desde sempre, sempre foi e sempre será. Para nós termos um pouco do conhecimento dele, vai levar a nossa vida inteira. Passa tempo, passa meses, passa anos, e você vai continuar tentando alcançar o que você nunca vai conseguir de fato, enquanto estiver nessa carne. Tá bem? Quando passar essa carne e formos revestidos da glória, do corpo transformado, aí, talvez eu acredito que nós vamos ter um conhecimento mais pleno e absoluto de Deus. Porque nós vamos estar vendo a glória dele direto em nós, a partir do corpo glorificado. Aí não será mais mistérios, não será mais nada que precise de ser revelado, porque estaremos já convivendo com a carta viva, com a revelação viva em nós. Mas esse conhecimento, enquanto aqui, nessa matéria, ele é preciso ter uma constância. Mas aí eu pergunto, o quanto desse conhecimento você tem se ocupado em absorver? Nós estamos hoje no culto de ensino, bênção de Deus, glória a Deus. Mas quantas oportunidades nós perdemos de aprender a palavra do Senhor? Talvez não nos cultos de quinta, que talvez você não possa, pessoas talvez não possam estar aqui por algumas obrigações, algumas pessoas não vêm porque estão enfermas, outros porque estão trabalhando, outros porque têm alguma outra obrigação, responsabilidade. Tudo isso o Senhor entende. O que Ele não entende? É a nossa falta de vontade de aprender. Porque eu não posso estar no culto de ensino. Mas olha só o recurso que nós adaptamos aqui agora. Qual o recurso que nós adaptamos? Temos uma live. Aonde estaria um crente que não pode estar aqui? Assistir na live, aprender. Por quê? Nós temos que dar ao Senhor uma demonstração do nosso interesse em conhecê-lo. Quanto mais a gente conhece, o maior beneficiário disso somos nós. Quanto mais eu me ocupo em conhecer, melhor eu fico na presença do Senhor. Mais resistência eu tenho, mais força, mais ânimo para persistir eu tenho. O que nos falta muitas das vezes é essa convicção. Eu até creio que Jesus me perdoou, mas meu pouco conhecimento com respeito a Deus faz com que eu me tenha como limitado para fazer a obra do Senhor.
Ah, pastor, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas você não sabe ou nunca tentou alcançar mais de Deus para aprender. Por quê? Porque o Senhor, Ele gosta de ampliar o que você já tem. Isso me lembra da época da construção do tabernáculo. O Senhor, na sua palavra, fala, pegou homens com conhecimento em determinado assunto e encheu ele de sabedoria naquele próprio assunto. Então o Senhor pode pegar o que o irmão Osias tem, a habilidade que o irmão Osias possui, e ampliar isso com o Espírito Santo. Mas como ele vai fazer isso, se às vezes o irmão Osias nem está preocupado que isso aconteça? Como é que eu sei que eu não estou preocupado? Quando eu não me ocupo em estar aprendendo, quando eu não me ocupo em estar conhecendo e prossigando em conhecer. Interessante que esse verso de Oséias, ele vem logo depois de uma afirmação de que o Senhor cria problemas para o ser humano. Já viram lá? Vamos lá, Oséias 6, vamos ver lá, Oséias capítulo 6. Rapidinho, isso. Olha só, verso 1. Vinde e tornemos ao Senhor, olha só, porque Ele despedaçou, olha só, Ele que criou o problema, Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Aí vai o verso 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí chega enfim o verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que ele fala dessa forma? Primeiro falando de coisas terríveis, mas ele mostra que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele cria o caos e depois traz a cura. Ele cria o problema, depois te mostra o caminho da solução. Mas para que você absorva isso, você tem que ter essa preocupação em conhecer e continuar no processo do conhecimento. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. O que é uma chuva seródia? Existem as estações, eu não vou esperar muito por causa do tempo. Existem as estações do ano, e cada estação tem o seu tempo, tem a sua chuva na sua determinada época. A chuva seródia é uma chuva que acontecia além do tempo, além do normal. É aquela chuva que chegava de repente, que acontecia quando não se esperava, de repente. E o Senhor quer ser assim na nossa vida. Uma vez você se preocupando em conhecê-lo cada vez mais, você vai entender que tipo de Deus você serve. É um Deus de impossíveis, é um Deus de milagres, é um Deus de sobrenatural, é um Deus de surpresas. Notou que Jesus nunca fazia igual os seus milagres? Não porque ele não pudesse, ele poderia. Toda vez que ia curar um cego, ou estalava o dedo, ou passava a mão no olho, seria sempre assim, mas não era assim, cada um fazia de um jeito, para nos mostrar que ele tem muitas formas de fazer uma mesma coisa. O que nós temos que fazer é que conheçamos mais a Deus para crermos assim. Quanto mais a gente crer conhecendo a Deus, mais a nossa convicção para que a luz nossa vista vai estar presente. Então a luz, ela depende da nossa convicção com respeito ao perdão que recebemos. A nossa luz, ela depende da nossa convicção com respeito ao que nós temos conhecido de Deus. Mas também a nossa luz depende do quanto nós cremos e confiamos que Jesus é capaz de vencer o diabo. Outra pergunta que não é retórica. Quem aqui acredita que o Senhor Jesus pode vencer o diabo? Levanta a mão. Só quem acredita que Jesus pode vencer o diabo? Já venceu, já. Já venceu? Por que tem tanta gente sendo derrotada pelo adversário, se Jesus já venceu? Falta de fé. Essa falta de fé nós chamamos de convicção. O que nos falta às vezes é essa convicção. Por quê? Porque nós precisamos crer nisso. É fácil você falar algo que a Bíblia está ensinando. É fácil você repetir. Mas o difícil é você viver isso com fé. Tem gente que acredita veemente que o diabo tem tanta força que teme o diabo diante de umas certas situações. Quando na verdade a Bíblia fala, se resistir ao diabo e ele foge de você. Não é assim que a Bíblia fala? Resistir o diabo e ele foge de você? Mas está faltando uma coisinha que ele fala antes. Qual é a coisinha? Sujeitai-vos. Está debaixo de obediência. Esteja sob o domínio. Não é sobre não, sobre é em cima dele, sob é embaixo dele. Então sujeitai-vos, esteja debaixo, esteja sob. Deixe Deus estar sobre a sua vida, te governando.
E aí você pode resistir o diabo, porque a responsabilidade do diabo é correr. E esse corre, esse é bom de corrida. E ele está correndo até hoje, todo mundo que tem o temor do Senhor em seu coração. Então a convicção de que o Senhor venceu, nós temos que ter muito bem viva dentro de nós. Mais um ponto, nós já estamos completando, que nos leva à convicção da luz em nós ser a verdadeira, é o perdão do pecado, o conhecimento de Deus, a confiança de que o adversário não é alguém que pode nos atrapalhar no Evangelho. A quarta é a capacidade que nós temos de guardar, absorver em nós o que a palavra ensina. Conhecer a Deus e guardar a palavra são duas coisas diferentes. Por que são diferentes? Porque eu conheço a Deus, eu sei do seu potencial, eu sei que Deus pode, eu sei que Deus tem condições, eu sei que Deus tem todo o poder, isso é maravilhoso. Mas o guardar a palavra é fazer com que eu cumpra a minha parte de todo esse conhecimento. É o guardar a palavra que hoje em dia está em falta, está com dificuldade nos corações. Porque a palavra nos manda ser santo, a palavra nos manda vigiar, a palavra nos manda ser sempre prudentes, amar mais e perdoar mais. Tudo isso a palavra nos ensina. Mas a gente, como eu disse no início da nossa conversa, às vezes lança sobre Deus toda a responsabilidade. Deus é que pode, Deus é que faz, Deus é que é. Ótimo, glória a Deus. Mas hoje, Deus está dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, nós temos que entender que a partir de nós, Deus é tudo isso. E se Deus está a partir de nós, eu tenho que ter essa palavra muito bem viva dentro de mim, para que eu a cumpra e a partir de mim, Deus seja. Amém? Estamos entendendo isso, irmãos? Como é importante, nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo. Mas é o absorver da palavra e a confirmação dela em nós que vai fazer com que tudo isso que você conhece de Deus tenha efeito. Quantas pessoas já ouviram falar? Lembra de Jó? Jó era um religioso excelente. Quando quer um exemplo de religiosidade, eu uso a de Jó. Jó era um religioso excelente. Tão excelente que Deus louvou a vida de Jó diante do adversário. Tem visto no centro Jó? Ó, temente a Deus, obediente, é reto e se desvia do mal. Por quê? Porque Jó praticava todos os atos importantes de uma religiosidade. Mas Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Precisava de algo mais, uma experiência nova, diferenciada. E isso só a prática, ou seja, a palavra dentro de você, consegue te dar. Amém? Nós precisamos ter mais da palavra de Deus. Nós precisamos absorver mais da palavra de Deus, para que ela não seja só algo que nós ouvimos e gostamos, mas seja algo que nós decidimos praticar e fazemos isso com muito temor. Então a nossa convicção como luz está também envolvendo a responsabilidade que nós temos de guardar e praticar esta palavra. Jesus disse: jovens, eu vos escrevo, é a primeira carta de João 2, o verso 14, bota lá no verso 14. Primeira carta de João, como nós estávamos lendo, no capítulo 2, o verso 14, olha o que ele fala. Eu vos escrevi paz, porque conheces aquele que é desde o princípio, glória a Deus. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. É o efeito de uma palavra. Já vencestes o maligno. O mal, a sua influência, a sua contaminação, as suas ideias, os seus propósitos, toda a invenção que a terra tem, não vai surtir efeito sobre a vida de quem se ocupa com a palavra. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Aleluia, glória a Deus. Mas aí o verso 2 fala: antes tem o seu prazer na lei, e nela medita de dia e de noite. Então qual é a forma de eu vencer o maligno? Isso. Qual é a forma de eu vencer o maligno? É eu ter a palavra de Deus e amar isso. Não é só ter uma Bíblia. Ó, cada um tem uma Bíblia, ninguém tem uma Bíblia bonita, uma capa bonita, uma coisa bonita. Você vê, essa minha é mais básica. Mas tem uma Bíblia bonita, uma capa florida, cheia de coisas, você olha assim, poxa, que Bíblia linda. Não é só ter uma bela Bíblia, é conhecê-la, meditando nela. Não é só saber todos os livros à sua ordem, mas é vivê-la. Porque tudo isso
vai te dar condições de resistir, de vencer e de evitar o que pode te contaminar. Por que isso é importante? Por que eu preciso de evitar o pecado? Porque eu sou luz. E a minha luz, essa luz que está em mim, ela precisa de influenciar, aquecendo, clareando e dando vida. E o único jeito dela fazer isso é a partir da vida de Cristo em mim, contagiando as pessoas ao meu redor. Amém? Então, essas são as convicções que nós temos que ter. A convicção que o pecado foi perdoado, a convicção de que temos procurado conhecer a Deus, a convicção de que o diabo já foi vencido e ele foi mesmo, e a convicção do poder da palavra a partir de uma vida que absorve e guarda em seu coração. Essa persistência, essa perseverança é um diferencial para que nós possamos alcançar a nossa responsabilidade de ser luz. Está vendo como é que não é só clarear? Ah, pastor, eu tenho que clarear, por onde eu passo todo mundo me vê. Você tem que ver se estão vendo você ou estão vendo aquilo que você possui, que é muitas vezes ornamentos, que é equipamentos. Tem gente que é vista em todo mundo, por quê? Porque está nas redes sociais, mas não é esse tipo de influência que Deus quer. É lógico que nós estamos usando redes sociais para transmitir a palavra, mas até a palavra transmitida na rede social tem que ser influenciada pelo Espírito Santo, para que as pessoas que ouvirem não queiram te seguir por causa de você, mas por causa da graça de Deus em você. Quando nós entendermos isso, nós vamos de fato ser um diferencial em uma terra que precisa muito de ser transformada. Conclusão. Então, obedecer, amar, ter convicção são coisas bem práticas e normais para todos os que estão em comunhão com Cristo. E a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. A nossa vida pode refletir essa luz se deixarmos tão somente o brilho do Senhor nos envolver no exercício piedoso do nosso testemunho e dos nossos relacionamentos. Que nós entendamos isso, que nós busquemos ter essa luz verdadeira. Lembra isso que eu disse no início? A luz falsa, onde o que aparece é o ego, o que aparece são os bens, o que aparece são os atos, as conquistas, mas nunca o que teria que estar aparecendo, que é Jesus. Jesus disse que você vai fazer obras maiores, não você propriamente, mas Ele a partir de você. Que nós possamos assumir essa responsabilidade e, temendo a Deus, cumpramos a nossa parte no Evangelho de Cristo, porque nada melhor do que você perceber como Paulo percebeu durante a sua caminhada, que tudo que ele passou glorificava a Deus. E se ele tivesse que passar para a morte, ele estava no luto, mas enquanto ele estivesse vivo, era Cristo que estaria envolvendo. Que possamos nos aplicar desta forma no reino do Senhor, nos dedicar ao máximo para sermos uma referência de santidade, uma referência de responsabilidade, uma referência de representação viva da palavra e da pessoa de Cristo. Se fizermos isso, a luz que vai emanar a partir de nós, ela não vai só clarear o ambiente, mas vai dar a direção certa e vai mostrar o modo certo como uma pessoa deve andar. Amém? Que possamos entender isso e nos dedicar cada vez mais ao padrão do Evangelho, a forma como que Deus quer que a gente viva, porque Deus planejou isso desde sempre, quando Ele mandou o Filho dele. A responsabilidade de Cristo para a sua igreja nunca mudou, sempre foi a mesma. Ele sempre foi o que seria responsável pela forma como o ser humano chegaria ao céu. A Bíblia fala que desde antes da fundação do mundo, o Salvador já tinha sido preparado. O que nós temos que fazer é que absorver esse conhecimento. Como? Sendo a referência de Cristo nesta terra. Isso vai ser a partir da luz de Cristo brilhando em nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos ajudar nisso sempre. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós já vamos orar para encerrar. Sábado nós temos a saída ali para São Mateus, né? Os irmãos que vão tem um horário das 15 horas, se não me engano, com um grupo, e o outro grupo acho que vai um pouco mais tarde, né? A gente vai ver direitinho os horários, mas quem vai com a gente vai dar os avisos. E domingo nós temos o nosso culto com
o foco de missões. Então, vamos preparar nossas ofertas, temos insistido em cima desse propósito de missões, é a luz brilhando. Os missionários são responsáveis pela luz que brilha fora do seu local físico, fora do ambiente comum. Eles saíram para fazer a obra do Senhor, agora eles precisam de ajuda, de manutenção. E nós que estamos aqui temos que fazer a nossa parte para ajudá-los. Amém? Então se prepare para esse domingo, coloque no seu coração um propósito: Senhor, eu quero abençoar. Porque o que eles fizerem lá, a partir da minha vida, a partir daquilo que eu faço, vai ser também algo que eu vou participar. Tem gente que é abençoado por missões só porque abençoa o campo missionário com as suas ofertas. Amém? Então que nós assumamos essa responsabilidade. Vamos de pé. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês, nossos irmãos também que estão assistindo através da live. Deus abençoe. E que nós sempre tenhamos esse desejo em nosso coração de deixar essa luz de fato brilhar, mas não só brilhar, a luz verdadeira emanar a partir de nós luz, claridade, calor e vida. Amém? Porque esse é o compromisso de quem está vivo em Cristo. Amém? Pai querido e maravilhoso, obrigado. Obrigado pela tua palavra, pelos louvores, por tudo que tem acontecido aqui nesta noite. Que mais e mais o nosso coração possa estar inteirado disso, desejando, Senhor, mais e mais da tua presença, da tua teu querer, possamos cumprir, ó Senhor, a nossa responsabilidade como teus servos, como a tua casa, como, Senhor, aqueles que tu enviou ao mundo para fazer a tua obra. Que todos possam assumir suas responsabilidades e serem de fato luz em um mundo que precisa de claridade. Ajuda-nos a melhorar no que é preciso, na prática do amor, na obediência, na forma como temos convicção em tudo que tu faz em nós, por nós e através de nós. E que todos, cumprindo dessa forma, possa ser, ó Senhor, canal de bênção no mundo tão necessitado de Ti. Agora nos despeça da Tua paz, nos dê um final de semana abençoado, em tudo que está proposto, esteja na direção, e que em todos haja sempre o desejo de permanecer fiel. Fica conosco, eu te peço. Crendo que Tu nos ouve, eu te agradeço. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.